A história está cheia de nações de vida curta, aquelas que apareceram do nada tentaram forjar um lugar para si mesmas no mundo e logo morreram. A Rodésia é em sua maioria não reconhecida. A nação africana foi um exemplo que conseguiu sobreviver por 14 anos. O que obviamente aumenta a questão porque a Rodésia foi uma nação de vida tão curta e o que aconteceu com ela. Uma visão geral rápida. Em 1964 a Rodésia do Sul recebeu o nome do explorador do final do século XIX. Cecil Rhodes era uma colônia britânica no governo do Reino Unido e estava dolorosamente ciente do colapso de seus impérios em África. Agora muitas das colônias da Grã-Bretanha eram administradas por uma minoria branca. Na Rodésia não foi diferente. O governo de Londres sob o primeiro-ministro Harold Wilson disse que a descolonização só seria concedida sob a condição de governo da maioria. A partir de 1964 a Rodésia operava em um sistema do que é chamado governo responsável centrado na cidade de Salisbury, hoje chamada Harare. Tinha seu próprio primeiro-ministro e podia controlar seus próprios assuntos internos com alguma supervisão britânica. Seu primeiro-ministro era um homem chamado Ian Smith que não concederia a franquia com base na raça, mas oferecido com base na riqueza, que era basicamente a mesma coisa, já que a riqueza da Rodésia era quase exclusivamente controlada pela minoria branca que compunha 8% da população. As negociações sobre isso não levaram a lugar nenhum e o governo de Smith declarou independência. Outras nações reconhecessem a independência da Rodésia e também iniciou um embargo econômico, e isso incluiu mais notavelmente um embargo de petróleo e levou a Grã-Bretanha a implementar um bloqueio de 9 anos a um porto de Moçambique. Aqui, através de sua Rodésia, importava petróleo. A Rodésia tinha muito poucos amigos, emprestando alguns não oficiais apoio de Portugal. Tem as importações de petróleo na África do Sul porque, obviamente, o bloqueio da Grã-Bretanha a este porto foi incrivelmente caro e também incrivelmente ineficaz. Porque, como se vê, a África tem mais de um porto da Rodésia. Poderia simplesmente obter petróleo da África do Sul, enquanto os governos internacionais denunciavam a Rodésia existência como ilegítima. Você deve saber que a opinião pública britânica e americana na época era extremamente favorável. Então, após a declaração de independência, os grupos de oposição na Rodésia se voltaram para a violência política. Mas primeiro a oposição principal foi a ZAPU, a União do Povo Africano do Zimbábue, que então se fragmentou e foi eclipsado por ZANU, que representava a União Nacional Africana do Zimbábue, liderada por um certo Robert Mugabe Zan, que era um grupo comunista que havia recebido treinamento na China, bem como equipamento e apoio da União Soviética. O governo da Rodésia recebeu algum apoio de Portugal, dependia fortemente de armas e materiais sul-africanos. A Rodésia também viu uma migração considerável da África do Sul, bem como recebeu veteranos da Guerra do Vietnã, principalmente americanos e australianos. O conflito em andamento ficou conhecido como a Guerra do Mato e, para dizer o mínimo, foi absolutamente brutal no início dos anos 1970. A escala da guerra aumentou enormemente e, apesar de sua pequena população, os rodesianos brancos conseguiram manter seu domínio no país por 15 anos. O que, devido ao embargo e aos vizinhos hostis, foi mais do que a maioria esperava. No entanto, devido ao apoio que os guerrilheiros estavam ficando ao lado de seus números crescentes, significava que para a Rodésia a vitória total tornou-se cada vez mais difícil. Eventualmente as defesas começaram a rachar e as mortes de civis brancos aumentaram, o que por sua vez levou à imigração para a África do Sul. Famílias menos disponíveis significavam menos impostos e menos soldados, o que significava menos capacidade de salvaguardar, o que levou a mais imigração. Você entendeu? No final, Smith pressionou por um acordo para acabar com a guerra, mas de uma forma que deu aos brancos na Rodésia maior autoridade do que a parcela da população sugeriria. No final ele alcançou o que foi chamado o Acordo Interno com grupos de oposição liderados por Abu Musa Rei Awa. O acordo foi apoiado por um referendo apenas para brancos e em 1979 foi realizada a primeira eleição universal que viu a miséria se tornar primeiro-ministro e logo depois disso o país foi rebatizado de Imbaba Rodésia. Mugabe e os outros rebeldes viram isso como nada mais do que uma farsa e prometeram continuar lutando. A Grã-Bretanha recusou-se a aceitar esta eleição como legítima e, portanto, ele como um rebelde se reuniu com seu governo para propor um novo período de transição que levou ao Acordo de Lancaster House, que viu o Zimbábue e Rodésia reverter brevemente para o domínio britânico até que novas eleições pudessem ser realizadas. Em 1980 a primeira eleição geral reconhecida internacionalmente foi realizada, que para Mugabe foi confortável. Foi logo depois disso que o Zimbábue e Rodésia simplesmente se tornou o Zimbábue e, portanto, a nação governada por uma minoria de curta duração não era mais. Espero que tenham gostado deste